A imagem de um mundo dividido entre dois blocos, o Ocidente e o Oriente, tem permeado a geopolítica do século XXI. As discussões sobre democracia versus ditadura, liberdade versus repressão e capitalismo versus comunismo parecem ecoar a Guerra Fria e moldam a maneira como lidamos com as diferenças culturais e políticas. Afinal, o que torna o Ocidente superior ao Oriente? O que torna o liberalismo, o capitalismo e a democracia mais evoluídos do que o autoritarismo, o comunismo e a repressão? O que você faria se descobrisse que a maior rivalidade geopolítica do século XXI não passa de uma encenação cuidadosamente planejada? E se Estados Unidos e China, países que supostamente disputam poder, influência e ideologia, estivessem na verdade de mãos dadas em um acordo secreto? Em 2016, o professor John Mearsheimer da Universidade de Chicago fez uma palestra intitulada O Mito da Rivalidade com a China e argumentou que a rivalidade entre Estados Unidos e China é um mito criado pelo complexo militar industrial para perpetuar o status quo e manter o controle global. De acordo com ele, o conflito entre Estados Unidos da América e China é artificial e serve para ocultar a verdadeira ameaça que está na aliança entre ambos os países. Entenda que, para o Ocidente, a rivalidade com a China serve para 1. Enfraquecer a Rússia e evitar a criação de um eixo liderado por Moscou. 2. Manter o controle sobre a agenda global. 3. Bloquear a ascensão de outros potenciais rivais. Afinal, o principal interesse da elite mundial é manter a hegemonia sobre o restante do planeta. E, para tanto, a criação de um inimigo comum é fundamental. Para conspiranoicos, Estados Unidos da América e China sempre mantiveram um relacionamento de dependência mútua. Ambos os países se beneficiam com o status quo, mesmo que de maneiras distintas. Afinal, a China só se tornou a segunda maior economia do mundo graças à expansão do comércio internacional, que só foi possível devido à ajuda de Washington. Já os Estados Unidos se beneficiaram da mão de obra barata e do mercado consumidor chinês. Um fator crucial para entender o relacionamento entre Estados Unidos da América e China é o contexto da Guerra Fria durante essa época. Estados Unidos da América e o RSS eram inimigos mortais. A teoria da nova ordem mundial afirma que Nixon visitou a China para selar um acordo secreto de contenção da União Soviética. Nixon sabia que a China era a única potência global que poderia rivalizar com a Rússia. Logo, a visita de Nixon na China teve o objetivo de neutralizar a URSS, de acordo com essa tese. A partir daí, os Estados Unidos passaram a financiar a expansão da China, abrindo as portas para o crescimento econômico chinês. Empresas americanas migraram para a China, atraídas pela mão de obra barata, pela infraestrutura, logística e incentivos do governo local. Em troca, as empresas americanas transferiram tecnologia, know-how e patentes para a China, além de conceder acesso aos mercados do Ocidente. A partir do ano 2000, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a interdependência econômica entre Estados Unidos da América e China intensificou-se. A China se tornou o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, detentor de cerca de US$ 1 trilhão em títulos do governo americano. Mas a aliança entre Estados Unidos da América e China vai além da esfera econômica. Para conspiranoicos, a cooperação entre ambos os países também engloba a área tecnológica, como a criação da rede de 5G, interoperabilidade de sistemas de reconhecimento facial, criação da moeda digital, monitoramento em tempo real de comportamentos por meio de redes sociais, aplicativos, assistentes virtuais e dispositivos inteligentes. Porém, para entender o contexto da nova ordem mundial, precisamos entender o conceito de globalização. A globalização, em termos gerais, refere-se ao processo de integração e interdependência entre as nações. No contexto da nova ordem mundial, globalização tem um significado mais específico. Globalização é utilizada como ferramenta para a criação de um sistema mundial sob controle dos Estados Unidos da América e China, que se beneficiam com a supressão da soberania nacional, pois ambos os países conseguem ampliar seus domínios de influência e poder de forma disfarçada. Conspiranoicos defendem que a globalização é uma estratégia para centralizar o poder em poucas mãos, criando uma elite global. A elite, por sua vez, se beneficia com a perda da soberania nacional, pois amplia suas prerrogativas. Os países, principalmente os mais pobres, se enfraquecem, perdem poder de decisão e se tornam dependentes. De acordo com a nova ordem mundial, globalização e neoliberalismo são instrumentos para suprimir a soberania nacional. As políticas neoliberais, como a flexibilização do mercado financeiro, a privatização de empresas estatais e a redução do papel do Estado no quesito regulação, criam condições para a concentração de poder em poucos a partir da acumulação de riqueza. Globalização e neoliberalismo facilitam a intervenção de Estados Unidos da América e China em outros países, pois a elite local acaba por se aliar a interesses estrangeiros. Um exemplo citado por conspiranoicos é o Brasil, país que sofre com a perda da soberania nacional. A abertura do Brasil para o exterior, iniciada nos
anos 80, proporcionou o desenvolvimento econômico do país. No entanto, a partir da política neoliberal, as decisões sobre o desenvolvimento do Brasil deixaram de ser tomadas no Brasil para se tornarem objeto de negociações entre países. A política externa brasileira, por exemplo, passou a depender de acordos e negociações com outros países. Os teóricos da nova ordem mundial defendem que globalização e neoliberalismo são ferramentas para criar uma elite mundial. A elite global detém poder superior ao das nações. A partir do controle dos recursos financeiros, energéticos e tecnológicos, a elite global se torna capaz de impor seus interesses aos países. No contexto da nova ordem mundial, globalização e neoliberalismo são utilizados por Estados Unidos da América e China para concentrar poder em suas mãos. Para tanto, a elite mundial atua em 3 frentes. 1. Supressão da soberania nacional. 2. Supressão da identidade cultural. 3. Supressão da identidade política. A elite mundial atua na supressão da soberania nacional a partir da imposição de leis e tratados internacionais. A elite mundial interfere diretamente nos países, exigindo a implementação de políticas neoliberais, como a abertura do mercado financeiro e a privatização de empresas estatais. A elite mundial, por meio de organizações como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, exerce poder sobre os países, pois detém o controle dos recursos financeiros. Na esfera cultural, a elite mundial age para suprimir a identidade cultural, a partir da difusão da cultura global, que visa a homogeneização cultural e a padronização de costumes, valores e comportamentos. Nos meios de comunicação, a elite mundial age para suprimir a identidade política, a partir da manipulação da opinião pública. A elite mundial controla os grandes veículos de comunicação, que agem para influenciar a opinião pública e promover agendas políticas favoráveis aos interesses da elite. No plano político, a elite mundial age para suprimir a identidade política a partir da imposição de regimes políticos. A elite mundial promove a supressão da democracia, que é vista como um obstáculo ao projeto de globalização, pois o regime democrático dificulta a tomada de decisões unilaterais. A elite mundial promove a implementação de regimes políticos autoritários, que garantem a tomada de decisões rápidas e eficientes para o projeto globalizante. Conspiranoicos defendem que a elite mundial age para implementar um governo global. A criação de uma ONU e de organismos supranacionais como o G20 são exemplos dessa tese. A elite mundial atua para concentrar o poder em suas mãos, a partir do controle dos recursos financeiros e energéticos.